Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que de segunda a sexta, 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o Reflexão e Vida. Inclusive, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu aproveito para pedir para que você se inscreva. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí também no sininho das notificações, ativa o sininho para que você seja notificado sempre que estivermos com um novo conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Outra coisa importante é que você deixe o seu like, que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E você pode ser também um mensageiro de boas notícias. Para isso é só você compartilhar esse link aí nas suas redes sociais. Compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa. Envia aí para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Nada melhor do que começar o dia ouvindo a palavra de Deus. Nada melhor do que começar o dia refletindo na palavra do Senhor. Então, o meu desejo é que você seja, nesse instante, um instrumento nas mãos de Deus, compartilhando esse link nas suas redes sociais, tá bom? Bom, dados os recados, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus no capítulo de número 7 de Marcos. Marcos, capítulo de número 7, é o texto que nós vamos ler e refletir nessa manhã até o versículo de número 23. Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: Por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: Sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e entendei. Fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: Então vós também não entendeis?
não compreendeis que tudo que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Mas assim Jesus declarou puro todos os alimentos, e prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Então, eu quero nessa manhã refletir com você sobre o tema Em Busca de um Novo Coração. Nós acabamos de ler um texto que nos mostra que alguns escribas foram se encontrar com Jesus. E alguns daqueles homens perceberam que alguns discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E então, eles questionaram Jesus sobre aquela atitude dos seus discípulos. Perguntaram por que eles não seguiam a tradição dos anciãos, que era lavar cuidadosamente as mãos antes das refeições. E Jesus, então, ele diz o seguinte: olha, vocês estão sendo, na verdade, hipócritas. Porque vocês estão preocupados com o exterior, vocês estão preocupados em lavar as mãos, na higiene pessoal, vocês estão preocupados em lavar os copos, em lavar as coisas, mas o coração de vocês está sujo. O coração de vocês está distante de mim. E ele cita, inclusive, o profeta Isaías, dizendo o seguinte: olha, Isaías estava certo quando disse: esse povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Bom, eu já disse aqui no nosso programa, em outras ocasiões, que Jesus não veio instituir ou trazer uma nova religião. Jesus veio trazer um novo estilo de vida, um estilo de vida pautado na palavra de Deus, nos princípios e valores do reino de Deus. Então, muitos dos fariseus e dos judeus, eles guardavam a tradição dos anciãos, que era esse cuidado de não comer sem lavar as mãos cuidadosamente e outros rituais. O que acontece é que Jesus percebe que eles tinham transformado um simples ato de higiene em uma espécie de ritual de purificação, como se aquele ritual pudesse torná-los limpos de qualquer impureza. E Jesus então vai dizer para eles o seguinte: a impureza não está fora. Não é o que entra no homem que o torna impuro. É o que está dentro e é o que sai, porque é do coração que procedem os maus pensamentos, adultérios, as blasfêmias, a arrogância, a libertinagem, maldade, cobiça e tantas outras coisas. É do coração. Então, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É o que está dentro e que sai que torna o homem impuro. Então, o que nós aprendemos nesse texto é que Jesus nos mostra sobre a necessidade de termos um novo coração. Não um coração que siga preceitos humanos, não um coração que siga uma tradição humana, mas um coração que esteja realmente disposto a seguir a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. E veja, com um coração velho, não há como se observar a palavra de Deus. Tem muita gente que até consegue observar costumes, tradições, seguir religiosamente alguns costumes e algumas tradições, mas não seguem a palavra. Inclusive, se seguissem de fato a palavra, até não seguiriam alguns desses preceitos humanos. Então, quem ainda não teve o coração transformado em um novo coração, dificilmente vai entender os ensinos de Jesus e se submeter a eles. Então, a palavra de Deus, ela é inegociável. Não há preceito humano, não há tradição humana que seja mais importante do que a palavra de Deus. Aqueles homens estavam preocupados em seguir rituais, em seguir tradições humanas, mas não estavam tão preocupados e empenhados a seguir os ensinos de Jesus. Não estavam tão preocupados em seguir aquilo que realmente a palavra ensinava. Então,
A verdade é que enquanto a pessoa tem um coração velho ou está com esse coração ainda não transformado, você também não vai ver novas atitudes. Novas atitudes são resultado de um coração transformado pela palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto, inclusive está aqui na capa do nosso canal, que é Provérbios 4:23. Quando o sábio diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Davi muito bem disse no Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então, nós precisamos entender que nosso coração precisa realmente ser transformado à luz da palavra de Deus, para que a nossa mente também seja moldada pela palavra de Deus. O salmista nos diz que nós devemos guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então, há uma ligação entre o coração e a mente muito estreita e que nós precisamos cuidar de como anda o nosso coração e de como andam os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos dirigem as nossas ações. E aquilo que está no nosso coração dirige os nossos pensamentos. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, ter o nosso coração transformado, moldado, lapidado à luz da palavra de Deus, para que tenhamos atitudes novas. Há pessoas que até se esforçam para ter um comportamento diferente, para ter uma atitude diferente. E às vezes consegue, durante um tempo, cumprir com aquele compromisso, mas depois vai deixando, porque o coração não foi transformado. O coração não foi realmente moldado à luz da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter o nosso coração transformado pela palavra de Deus. Jesus, inclusive, faz uma crítica àqueles homens, dizendo o seguinte: olha, vocês estão tão preocupados em seguir rituais, em seguir preceitos humanos, em seguir tradição humana, mas se esquecem de observar e, inclusive, distorcem a palavra e são infiéis à palavra. Veja, ele chega a citar a partir do versículo 10 o seguinte: Moisés disse, olha, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe certamente morrerá. Mas dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é corbã, ou seja, é oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa para o seu pai e sua mãe. O que estava acontecendo? Algumas pessoas que não queriam assumir a responsabilidade de cuidar de seu pai, de sua mãe na velhice, diziam o seguinte: olha, aquilo que eu tinha eu dediquei como oferta ao Senhor, por isso não posso cuidar dos meus pais. Jesus estava dizendo: vocês estão sendo infiéis à palavra, vocês estão distorcendo a palavra, vocês estão negando um princípio e não estão obedecendo a um princípio da palavra. Vocês seguem rituais, vocês se purificam, lavam as mãos cuidadosamente, mas o coração está sujo e a mente está deturpada. Então, Jesus nos mostra que Deus ele vê além das nossas atitudes. Não adianta lavar cuidadosamente as mãos e ter o coração sujo. Não adianta seguir rituais de purificação externos e ter o interior totalmente impuro e longe da vontade de Deus. Então, atitudes como essa que eles estavam tendo era a atitude de um coração egoísta, pecaminoso, arrogante, que não se preocupava sequer com seus progenitores. Então, nós não podemos esperar atitudes verdadeiramente boas de quem não teve o coração transformado por Deus. Por isso que às vezes nós vemos pessoas que supostamente eram boas nos surpreendendo com atitudes maliciosas e maldosas. Porque na verdade o coração ainda não havia sido transformado. Então, para que haja mudança de vida, é necessário que o nosso coração seja transformado por Deus. A partir do versículo 18, Jesus vai dizer o seguinte, o versículo 15 ele vai dizer o seguinte: fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. E aqui é importante, inclusive, a gente observar o seguinte, que o homem não é simplesmente fruto do meio. Na verdade, o ambiente onde o ser humano vive
É fruto daquilo que ele mesmo tem em seu coração como verdade e aquilo que ele segue como estilo de vida. Então, para que o ambiente onde estamos seja mudado, é necessário que primeiramente o nosso coração seja mudado. Tem pessoas que dizem assim: Senhor, muda a minha casa. Restaura, Senhor, o meu casamento. Restaura, Senhor, a vida dos meus familiares. Transforma, Senhor, a minha casa. Transforma o meu ambiente de trabalho. Ó Deus, reina neste lugar. Mas não estão permitindo que Deus sequer reine em seu coração. Para que Deus reine na nossa casa, para que Deus reine no nosso local de trabalho, para que Deus reine onde nós estivermos, é necessário que Ele reine primeiro no nosso coração. Então, não é o que vem de fora que nos torna impuros, é o que já está dentro de nós, que revela a impureza que há em nosso coração. Então, aquilo que sai através das nossas palavras, das nossas ações, revela como está o nosso coração. A partir do versículo 19, Jesus diz o seguinte: porque não entra no seu coração, mas no estômago. A partir do versículo 18, Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no coração, mas no estômago e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos e prosseguiu: o que sai do homem é que o torna impuro. Porque é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Então a maldade já está no coração do ser humano. A maldade está dentro do ser humano, dentro do coração. É por isso que o coração precisa ser transformado, para que as atitudes sejam transformadas também. Não adianta tentar mudar de fora para dentro, é de dentro para fora. Se o coração é transformado, se o coração é mudado, se o coração é moldado pela palavra de Deus, então as atitudes também são mudadas. Então, as atitudes do ser humano são más porque o coração do ser humano é mau. Então, a transformação que Deus realiza no ser humano é uma transformação que começa no coração. E é uma transformação completa. Não é uma transformação apenas em algumas áreas, é uma transformação completa. Então, se você quer ter uma vida transformada, se você quer ter um casamento, uma família, um ambiente de trabalho transformado, é necessário que o seu coração seja primeiramente transformado por Deus. E sabe, tem pessoas que estão aí ansiosas, preocupadas e até frustradas porque estão querendo mudar o comportamento do outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em vez de você estar preocupado em mudar o comportamento do outro, mude a si mesmo. Se permita ser transformado pela palavra de Deus. Se permita ser moldado pela palavra de Deus. Se permita ser guiado pela palavra de Deus, para que então as suas atitudes sejam mudadas. E o seu testemunho sirva também de exemplo para que os outros possam também buscar a mudança. Nós não conseguimos entrar e mudar o coração do outro, mas nós podemos ter o nosso coração mudado, as nossas atitudes mudadas, e o nosso testemunho pode servir de inspiração para que outros também busquem em Deus a transformação para a sua vida. Então, somente quem tem um coração transformado por Deus é que pode também oferecer uma adoração agradável a Deus. Veja que o versículo 6 a 7, Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha, Deus vê além do que dizem os nossos lábios. Deus vê além dos louvores, das palavras bonitas, das pregações bonitas. Deus vê além do nosso discurso. Deus vê o que está no nosso coração. Deus vê o que está no nosso coração. E se aquilo que está no nosso coração não está de acordo com a vontade de Deus, palavras bonitas, discursos bonitos, louvores bonitos, se tornam vãos. Se tornam vãos. Porque antes
de receber as palavras que saem da nossa boca. Deus observa o que está por trás em nosso coração. Ele vê as intenções e as motivações do nosso coração. Portanto, eu quero nessa manhã convidar você a buscar em Deus a mudança para o seu coração, a mudança para o nosso coração. Que Deus mude o nosso coração à luz da poderosa e preciosa palavra. Essa palavra que realmente traz vida, essa palavra que nos confronta, essa palavra que nos exorta, essa palavra que nos mostra a necessidade de viver uma vida de santidade diante de Deus. Para que também diante dos homens possamos refletir a santidade do Senhor em nós. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos buscar a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós possamos a cada dia ter um coração segundo a palavra de Deus. Que o nosso coração seja transformado por Deus, seja preenchido pela palavra de Deus e seja conduzido pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia. Não esqueça de continuar compartilhando esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. E se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado no Reflexão em Vida. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.